E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje o videozinho vai ser um pouquinho diferente de política normal. Vai pro lado da geopolítica. Tô comendo meu salgadinho de cebola aqui, ó. Ah, não vai dar certo, com a máscara não dá. Valendo. Pera aí. Tava eu aqui fazendo trade, de noite, 1 da manhã ali, acertando as ordens pra amanhã. E tá, tipo, num negócio aqui frenético. Aí eu falei, vou gravar um vídeo sobre isso. O que na verdade eu tô acompanhando aqui? Quando eu faço trade, eu uso essa máquina, que tá aqui. Tem uma aqui embaixo, né? O celular é essa daqui. Aí quando eu tô fazendo serviço pra fora, né? Externo, trabalhando fora de casa, uso Note, tudo. Quando eu tô em casa fazendo trade, faço isso daqui. Acerto as ordens de madrugada, né? E deixo pronta pra amanhã só colocar. Uma planilhazinha do Excel, vou colocando as ordens. Mas nesse período agora que a gente tá falando de eleições. Então a gente fala de eleições, fala de geopolítica. Ano que vem eu acho que vai ter eleições lá fora. Deixa eu até confirmar aqui, ó. Peraí. Vamos confirmar se vai ter. Peraí. Vamos ver, peraí, já vamos ver, fazer ao vivo aqui, ó. Eleições, 2024. 2024, daqui 2 anos, então. Daqui 2 anos vem a eleição lá dos Estados Unidos, mas eu acho que o que mais está impactando agora, tá no meio vamos supor, no meio do mandato do Biden, né? Ele tá aprendendo como mexer com os Estados Unidos, como é que é controlar a máquina pública. Vide aí o que a gente vê nas eleições do Brasil, quando um candidato A ou B assume, ele tem um período aí até ele conseguir saber como é que ele gere todo. Por mais que eu acho que quando ele tá fora da presidência, ele enxerga de uma forma, é como se fosse o motorista de um carro, né? Quando tem alguém dirigindo, o cara que vai do lado vai pisando ali no freio toda hora, o freio que não tem do lado do passageiro, né? Ele fica ali achando que vai bater. Se ele for pro lado do motorista, de repente ele dirige de uma forma diferente. Então são visões diferentes dentro do mesmo local. Então acho que conforme os presidentes vão aprendendo como se faz a política estando pilotando o negócio, impacta de uma assim o país e o impacto do mercado ele muda até ele conseguir se adequar àquilo. E nós que fazemos ações sobre isso, então vamos colocar assim, dependemos do lobby e do mercado para atuar. Então você vai fazer um trade, então você tem que saber da parte de geopolítica, isso impacta demais. Daí eu falei, vou parar para gravar esse vídeo e explicar como funciona. Então eu tô com o Google aqui aberto. Hoje a Petrobras subiu, foi lá para cima. Só que semana passada ela estava lá embaixo. Então ela fica, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Eu falei, mas caramba, do nada por que subiu tanto assim? De novo, o que aconteceu? Quando você fala de petróleo, vamos aqui, ó. Quando você fala de petróleo, quem puxa basicamente a bolsa para cima e para baixo, quem influencia hoje, não tem como escapar disso, são os países do Oriente Médio. Então, quando você fala é, continente americano, zero. Zero influência sobre isso. Quando você fala Arábia Saudita, Rússia e China, os caras basicamente puxam a bolsa de todos os países, ou para cima ou para baixo. É eles hoje que têm a faca e o queijo na mão. Ah, não, isso é mentira. Chinês. Vou pegar aqui para vocês. Minha câmerazinha de React. Vamos lá. Vou fazer uma pesquisa aqui no Google, ó. Eu acho que eu já deixei aberto aqui, peraí. Petróleo sobe aqui, não. Petróleo baixa, é a primeira. Barril de petróleo cai mais 5. Barril de petróleo cai para 82. Barril de petróleo, tá vendo? Sempre caindo. Vamos ver aqui, ó. Vamos abrir essa aqui. Quem que fez cair? 82 desde janeiro, desvalorização. Ah, barará, barará, desde janeiro, parará, expectativa, demanda global, uma desaceleração, parará, barará. Vamos ver, refinarias, aqui eles não estão falando. Espera aí. Vou jogar mais específico. Aqui, ó. Vamos lá. Ó. Aqui, ó. Pronto. 1 de setembro. Setembro, outubro. Mês passado. Petróleo cai 3, bloqueios na China. Petróleo cai 5, pressão da China. Petróleo cai 3, bloqueio da China. Petróleo cai mais 5, dados fracos. Esse aqui eu já li essa matéria. É China e Estados Unidos. Ó. Vamos ver, ó. Tá vendo? Fraco, com dados fracos na China. Então, assim, basicamente, vamos fechar aqui. Quando a gente fala de subir ou descer o petróleo, aqui, ó, OPEP, cadê? Aqui, ó, OPEP, o que tem a ver? A bolsa recupera fôlego, mais o que não sei o que lá, dólar desacelera, puxado pela OPEP. Quando a gente fala de bolsa no geral e quando a gente fala de quem está manipulando, subindo ou descendo, China.
basicamente. Então, assim, quando a gente fala de mercado, é bonito, assim, eu queria viver num país que fosse socialista, comunista. Vamos colocar assim, comunista de você conseguir dividir, socialista, assim, pegar meu salgadinho de cebola aqui e conseguir dividir com todo mundo. Mas se eu fizer isso daqui, dividir meu. Vamos trocar de câmera aqui, ó. Mas se eu fizer isso com o meu salgadinho, com o meu microfone, com o meu café aqui, dividir o que eu tenho, não vai voltar. Isso daí funciona num mundo onde. Como posso dar um exemplo para vocês? É uma heresia do caramba, mas eu vou dar esse exemplo. Sabe quando vocês veem aquele panfletinho, que geralmente é um cristão ou uma testemunha de Jeová, na verdade, você vê mais com eles, não menosprezando, né, mas fazendo uma análise filosófica sobre o que tá lá, vai, vamos colocar assim. Vocês recebem aquele panfletinho onde tá tipo um cara numa floresta, uma não é uma floresta, é uma savana, vou colocar uma savana bonita, passando a mão num tigre, aí tem um pé de maçã, aí na hora que ele tiver fome ele vai lá, pega a maçã no pé, passa a mão no tigre, se bem que eu acho que ele não deve comer a maçã porque não faz sentido. Porque se ali é o céu e a pessoa comeu, tipo, tecnicamente ela não precisa comer, né? Vai pela essa primeira. E o tigre também, né? Porque como é que vai fazer com o tigre? Porque o tigre, geralmente, ele come carne ou ele ia ter que comer frutos também. Pode ser que nesse local seja assim, o tigre coma frutos, a gente também, o humano, né, coma frutos também. Só que aí tem os insetos. Tipo, fica complexo, mas deu pra vocês entenderem mais ou menos, mas esse exemplo não vai fechar, mas seria um exemplo assim, onde se fosse desse jeito, eu acho que ninguém come, seria partindo dessa premissa. Se ninguém comesse no mundo hoje, até no mundo normal, se ninguém comesse, eu acho que daria certo, porque daí eu fosse assim, fosse na padaria ali, pegar. E eu não vai ter padaria, né? Mas, exemplo, se eu fosse na padaria pegar alguma coisa, eu trocasse com uma mão de obra, vamos supor, eu faria o fechamento da padaria dele em troca de pão. Mas não ia ter. Como é que ia ter o tigre? Complica. Bom, não vai dar certo. Deu pra ver que não dá certo. Se a gente for fazer uma análise filosófica, uma análise mais a fundo do socialismo e do comunismo, alguém aí vai estar levando vantagem sobre alguém. Nunca vai dar certo. Então, para diminuir um pouquinho essas lacunas de vantagem, e ainda existe isso dentro do capitalismo é menor, mas eu acho que ainda vai existir, porque quem herdou vai sair sempre na frente na corrida, né? Mas daí você tem a chance de, através da meritocracia. Bom, estou divagando aqui, mas para explicar para vocês como é que funciona o mercado financeiro. Ele é em base de análises que você vai ter que puxar lá do fundo e vir carregando essa análise, carregando essa análise. Lembra que eu falei de ferramentas? Você usa lá uma espinha de peixe e você vai pegando insumos, colocando na espinha de peixe para te dar uma linha de pensamento e lá na ponta você conseguir prever. Aliás, conforme você vai carregando esses insumos, você consegue prever na ponta. Então você tem um monte de variáveis aqui entrando e você vai prevendo, variável e prevendo, variável e prevendo, variável e prevendo. Então chega lá na frente você tá tipo um Nostradamus já, uma mãe de Ná, através de tantas variáveis que você vai trabalhar, você consegue lá na frente prever para onde vai comportar, para qual local vai estar apontando o mercado. E quando a gente fala de pressão de mercado, é uma variável onde ela puxa toda a projeção. No caso, quem está fazendo isso daí agora é a China. Então, assim, o petróleo vai subir ou vai descer. A China, ela provoca a demanda, que como funciona o mercado? Você tem que ter uma demanda e você tem que ter uma necessidade. É como se fosse ter um vídeo no canal aí, que é do Lobo de Wall Street. O título do vídeo já me vende essa caneta. Aí o Leonardo DiCaprio vai lá e fala, me vende essa caneta aqui. Aí o cara fala assim, escreve alguma coisa aí no papel. Aí ele fala, eu não tenho uma caneta. Aí ele fala, eu te vendo essa caneta aqui por R$ 1.000. Então você precisa escrever. E ele te provocou uma necessidade, que é você ter que escrever. Então quando a gente fala assim, vou dar outro exemplo, de carro elétrico, né? O carro elétrico é verde, não vai poluir e tal. A gasolina vai acabar, o mundo tá acabando, a fumaça, as focas lá, o lobo em cima daquela. O urso polar em cima daquela rodelinha, tá cada vez menor, ele tá tipo em cima da tampinha de garrafa. Então a gente tem que migrar pro carro elétrico. Em contrapartida, as empresas saem de gasolina e vai tudo para o carro elétrico, fabricam um carro elétrico com um preço onde, quando você pega o carro a gasolina e pega o carro elétrico de repente é mais barato, só que ele não vai usar gasolina. Em contrapartida, a mesma empresa que fabrica o carro elétrico fabrica placa solar, começa a investir forte em indústrias de, vamos colocar assim, eletricidade eólica também.
Então você vai ter que carregar, vai ficar dependente do mesmo jeito da eletricidade. Então você faz o mercado e a necessidade, gera a demanda ali, mas você atua nunca perdendo. Capitalismo geralmente é isso. Quem tinha a pressão de fazer isso daí com o mundo todo antigamente era quem? Estados Unidos. Só que daí, devido a essa corrida capitalista, onde países mistos, capitalistas e comunistas, perceberam que, vou até colocar aqui para vocês, aqui não, aí a gente vai cair em guerra. Eu vou começar em, em gasolina e vou acabar em guerra. Aí onde esses países que perceberam que através do capitalismo, vamos pegar assim a você controla o povo e você gera um misto de capitalismo, onde você faz assim comunismo para eles e capitalismo para mim. Você consegue alavancar de uma forma muito mais rápida. E quem soube, quais são os países que perceberam que é assim que funciona e estão conseguindo fazer esse peso da balança mudar? China. Ah, não, mas mentira, China não faz isso. Tem um documentário aí, muito legal na Netflix que eu sempre cito, chama Direto ao Ponto, onde fala sobre isso, a ascensão da China. O plano que eles tiveram de 20, 30 anos, desde 1990 até chegar agora, 30, 40 anos na verdade, até chegar agora para a China sair ali ó, da posição, vamos supor, do Brasil, ou da Rússia, ou até menos lá da Austrália, menos que isso a China, o PIB da China em 90 era bem menor que isso, para chegar ali, ó, 19 tri, embaixo dos Estados Unidos. Então, assim, isso se os dados dos Estados Unidos não estão superestimados e o da China subestimado. Eles podem até mentir, maquiar nesse fato aí, né? Mas olha aquele PIB ali, ó, 19. Aí depois vem Japão, Alemanha, Índia, Reino Unido, França, Canadá, Itália e Brasil, que é igual ao da Rússia, Coreia do Sul, Austrália. Então, assim, olha o peso que tem nessa balança comercial da China, através do petróleo e através da mão de obra. Então, quando eu tô aí no Facebook, lá o pessoal faz uma pergunta para mim, eu começo a explicar de. O cara faz a pergunta de gasolina, vai baixar, eu começo a explicar da China, lá de trás, igual eu tô falando agora. Começo a explicar assim, bateu uma asa lá na China e fez com que a gasolina abaixasse aqui do outro lado do mundo. E a pessoa, cara, não entendi nada. Tipo, eu tô fazendo uma análise com um efeito borboleta, né? Aí a pessoa fica com aquela cara da Nazaré, com um triângulozinho assim, que é uma cara dela calculando, né? Eu acho que eu vou colocar aí no vídeo. Aonde, assim, não é só a política do Brasil que influencia. Então, quando o pessoal está na discussão em Bolsonaro, Lula, gasolina, não sei o quê, coisas de geopolítica, coisas de lá de fora, os outros países impactam aqui dentro. Então, quando fala assim, tem um presidente que ele tem que saber lidar com tudo isso, porque ele vai ter que fazer acordos comerciais lá fora para não ter a balança comercial. Quando o pessoal fala balança comercial, que é uma palavra difícil, é isso. Você não fechar a porta para algum local onde ele vai aplicar uma sanção em cima de você, onde o seu peso você não é a não ser que o país seja autossustentável ao nível de tudo, não importe nada, aí ok, mas se ele importar, ele tá ferrado, porque daí o peso vai pender, no caso ele perde no PIB e todos perdem aqui dentro. Então a gasolina sobe. Se eu não tiver acordo com a China, tá? Ah, não, mas eles são comunistas, não sei, mas não tem essa. China, Estados Unidos, Japão, pega ali o Canadá, é quem tem basicamente. Canadá não tá ali a Arábia Saudita. Vamos ver se tá ali, não tá. É os que fazem peso pelo petróleo e hoje em dia o que rege a maior parte é petróleo. Depois que trocar aí para energia sustentável, ok. Mas hoje a bolsa é toda regida por isso daí. Não tem o que fazer. Então, assim, quando a gente fala disso, então eu falei que é gasolina e é combustível, e eu comecei a falar de trade, vou passar para gasolina e cair lá em guerra, acompanhe, o canal é assim. Vai ser complexo, vai fazer vocês, conforme eu vou falando, a cabeça de vocês vai doer, vai. Mas é para fazer vocês entenderem como funciona isso. Que são várias variáveis para você conseguir prever alguma coisa. Eu vou colocar dinheiro ou vou tirar dinheiro? O que vai acontecer daqui a um ano, dois, quando a gente fala de cenário político ou geopolítico? Com Lula sendo eleito, Bolsonaro sendo eleito, o que isso impacta lá fora? Então são várias variáveis. Então quando eu falo assim, conhecimento é da hora, e quando vocês forem cair para um debate, por isso que quando eu caio para um debate, dependendo do que a pessoa está falando, eu fico. Porque como eu tenho que ler bastante coisa que influencia na hora de você fazer uma projeção para comprar ou vender alguma coisa, eu já tô meio que, vamos colocar assim, já tô meio que treinado no argumento, na retórica que a pessoa vai utilizar para tentar fazer ir para o lado ou para o outro. Os vídeos que eu coloco aí de influências e mídia, né? Voltando aqui para a guerra, ou para a gasolina. Então, quem faz essa pressão toda hoje vai ser a China, porque quando você fala de Oriente Médio,
Você tá falando dos países do Oriente, né? Então a gente tem o peso aqui do continente americano, que nessa balança ele tem um peso, mas já não tem tanto em função da própria, vamos colocar assim, estadia dele no poder. Um outro que puxa isso dali é o crescimento do PIB em relação ao que ele é. Então, assim, por mais que os Estados Unidos esteja com 25 trilhões ali de PIB, se ele tiver o crescimento de 0,1 por mês, ele está meio que estagnado. A China, ela pode ter 19,91, mas ela está crescendo 4,5 todo mês, 4,5, 4,5, 4,5, 4,5. Os países quando olharem para a China vão falar, pô, esse país aí ele está crescendo, ele está vindo num gráfico aí, numa ascensão que você fala, caramba, para cá ou para cá? Fica melhor na tela. Com esse braço ali. Pra cá, ele tá tendo uma ascensão que você fala, caramba, e os Estados Unidos ele tá assim, ó. Se a gente fosse fazer um gráfico. A China tá crescendo assim e ele tá assim. Então, pro investidor, ele vai falar assim, bom, os Estados Unidos ele tá meio que estagnado, ele tá parado ali, então ele meio que travou. Pode ser que ele tá ok, porque ele chegou num patamar que ele não precisa, tal, e as tecnologias estão girando numa velocidade X, mas geralmente a pessoa ela é muito influenciável, o mercado ele é muito fútil. É, tem um vídeo aí também que fala que ele é fugaz, né? O mercado ele é fugaz, ele não dá pra você manter o dinheiro muito tempo em um local, ou manter uma forma muito tempo em um local, que o pessoal vai é, assimilar como se fosse uma obsolescência da velocidade de crescimento, uma retração, sendo que na verdade o país está ok. Não é ruim você ter um PIB constante de 25 trilhões. Não é. Mas o mercado geralmente não enxerga assim. Ele vai falar assim: o país que está ascensão é melhor do que um que está flat, estável. Trocar as palavras difíceis por palavra mais simples, estável. Então a China ela vem crescendo. Pá, 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 pá. Isso é legal também, pelo outro lado. Ela saiu do PIB de 1 para 25. Quando ela faz isso, aí o Brasil, só por comparação, o Brasil ele cresce 2,5, 1, 2,5, 1, 2,5, 3. Às vezes o crescimento dele é maior do que o da China. Ele tem um crescimento maior que o da China. Só que o PIB da China, se crescer, igual eu falei, 1% e 25, não, 1% e 20% ali, 20 trilhões, 1% e 20 trilhões, e 4% e 1,8 trilhões. Aí fazem as contas, aí você vai ver que a proporção da China vai ser maior. Mas aí, novamente, igual eu falei, o mercado ele enxerga com bons olhos o crescimento. Aí é só para vocês não ficarem enrolados com isso e quando falar, tá crescendo. Não que a gente já é comparável à China, entendeu? Não, não é comparável ainda. Não, pô, o Brasil ele é comparável a gente tá num patamar de um Estados Unidos. A gente tá comparável com uma Alemanha, a gente tá comparável com uma, sei lá, com uma Índia, não. Não, não é bem assim, não. A gente tá tendo um crescimento, só que os caras estão lá, entendeu? Tá lá pra cima. Olha o gráfico aí, ó. Tá lá o certo. Por isso que o Brasil ele tem um falso crescimento, uma falsa, sei lá, o pessoal atrela de uma maneira, a mídia atrapalha os outros vídeos aí pra trás de uma forma que se o pessoal soubesse, as informações ela chega de uma forma que você fala, meu Deus, não, não é isso. Mas aí o pessoal faz, mas deu pra vocês entenderem mais ou menos onde eu quero chegar com essa parte. Então pega essa partezinha, guarda ela aqui num cantinho que eu vou ir pra outra parte. Vim do trade, passei por gasolina, falei de PIB agora. Então, pega essas daí e guarda tudo. Põe pro ladinho aqui um pouco. O que eu vou fazer agora? Falar sobre o quê? Em função de toda essa pressão de mercado, o que acontece? Começam a acontecer as brigas de mercado. Então, assim, pô, cara, meu esquema de petróleo, esses negócios, aquele país ali tá começando a me atrapalhar, hein? Tá fogo, hein? Então você começa a colocar sanções econômicas nesses países. Vide a guerra da Rússia. Por que será? Coloca aí no comentário aí. Por que será que teve e tem a guerra da Rússia? O que tem por trás disso tudo? Será que é só a Rússia querer os países? Será que é só o Ocidente querer não deixar chegar nos países? Comenta aí embaixo. Será que é só isso? Não tem nada por trás? Não é algo mais complexo ou é tão simplista assim? Então, voltar aqui. Como os países começam a brigar, então tem ali, ó. Estados Unidos anuncia um pacote de armas a Taiwan. Isso daí, ó, notícia do dia 2/9. O que os Estados Unidos foi se meter lá com Taiwan de mandar um bi. Ele tem o PIB dele lá, vamos pegar aqui de novo. Onde é que tá? Tá aqui pra frente, né? Vamos ver aqui. Aqui, é esse aqui. Ó. Ele tem lá o PIB de 25 tri. Aí ele fala assim, eu vou mandar um bi lá pra Taiwan de pacote de armas, pra eles comprarem armas, escolher o que eles vão comprar aí
devido a um crescimento de tensão. Por que ele vai fazer isso? Por que ele vai se intrometer na guerra do outro? Taiwan. Onde Taiwan fica? Vocês querem saber? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Taiwan. Tá vendo aqui, ó? Ó, ó lá. Taiwan tá aqui, ó. Quem tá do lado aqui, ó? Ó, e quem tá do outro lado, ó, vou pegar onde tá que tá Estados Unidos aqui, ó. Ó, Estados Unidos tá aqui, ó. Ó, atravessar o mundo inteiro aqui e vir aqui, ó. Aqui. O que ele vai querer se meter lá do outro lado do mundo, na outra ponta? É mais fácil até ele vir pro lado contrário aqui, ó. Peraí. Vamos ver se tá mais fácil. É, ó lá, é mais fácil vir assim, ó. É maior como o mundo, a Terra gira pro lado de lá, fica mais longe, né? Do que você vir daqui pra cá. É mais fácil voar ao contrário. Mas aí, ó, onde o cara tá? Aí, por que que ele tá fazendo isso? Por quê? Por que que será? Cadê? Aqui, ó. Taiwanzinho. Aqui, ó. Por que que ele tá fazendo isso? Pressão. Pressão política através de pressionar Taiwan mandando arma pra lá, falando, ó, eu tô tentando pegar aliados ao entorno da China. Vamos pegar aqui, ó, vamos explicar melhor até, ó. Quando a gente fala da Rússia, que tá aqui em cima, né? Aí a gente pega os países que estão, que sempre tem guerra, tá aqui, ó. Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Afeganistão, Paquistão, aqui, ó. Ao entorno de quem, ó? Aí a gente pega o pezinho lá da Rússia lá, ó. Aí eu vou ter que ficar procurando aqui, ó. A Rússia tá aqui, ó. Aí a gente pega a Ucrânia, que tá mais ou menos por aqui, ó. Tem que achar ela aqui certinho, mas ela tá por aqui, ó. Então, ó, tentando fechar quem? Rússia e tentando fechar quem? China, que tá pra cá, ó. Vamos voltar aqui, ó. Através da Coreia do Norte também, né? China tá aqui, ó. Oh, caramba, cliquei sem querer. Não, ainda bem que não abriu. Coreia do Norte, que tá aqui, ó. Olha lá. Coreia do Sul tá pra cá, que é o contrário. Então, assim, o que que eu faço? Vou, vou ajudar os aliados ao entorno, Grã-Bretanha, Reino Unido, tá tudo ali pra ponta. Fornecer dinheiro para a pessoa ser meu aliado e provocar uma tensão geopolítica, um conflito não declarado entre esses países para fazer pressão, falando assim, ó, eu tô meio que te fechando, cercando. Imagina o joguinho, não sei se vocês já jogaram Age of Empires, aí você começa no meio da tela, vamos vir aqui para cá. Você começa no meio da tela do Age of Empires com vários inimigos ao seu entorno. Você fica, caramba, pô, o pessoal tá me cercando de todos os lados aqui, fica complicado. Então, basicamente, isso daí chama-se uma pressão. Você vai fazer através de uma pressão de conflito ou de não conflito, você faz uma pressão econômica para esse país não ficar fazendo pressão econômica com as ferramentas que ele tem na mão. E o que, que a gente sabe que tem muito nesse pedacinho aqui? Ok, o ponteirinho do mouse aqui. Em todo esse pedacinho aqui, ó, o que, que tem muito? Petróleo. Aí fica essa guerra, essa pressão que do outro lado aqui do mundo eu fazendo trade me deixa maluco. Sobe gasolina, desce gasolina, cai dólar, sobe dólar, a bolsa sobe. É ainda o que é pior, né? Toda a política de paridade de preço internacional é regida através do dólar, que é do barril de petróleo, é em dólar. Que é uma forma que eles conseguiram de meio controlar isso daí no começo, mas hoje já perdeu a mão já. Mesmo estando em dólar, quem faz a pressão é a China. Então, como perdeu a mão, o que eles fazem? Vamos fazer pressão. Então, olha lá. 1 bi de um pacote de dinheiro de armas. Aí quem vai retaliar? Porque tá fornecendo dinheiro lá pro outro lado. China, lógico. Ela vai falar, pô, tá aqui do meu lado, aqui, tá fazendo igual esse daí. É um caso que é igual a Rússia. Rússia com Ucrânia. Pô, você tá mandando arma aqui pro lado de cá. Do meu lado, o contrário. Eu tenho o Japão pra cima, que Japão e China não é lá essas coisas. Aí você tá falando que pra baixo aqui de mim, você tá mandando arma. Vou pegar no mapa aqui de novo. Vamos lá. Acho que tá aqui, né? Aqui, ó. Ó, quem tá pra cima aqui, ó, China. Ó, quem tá do lado aqui, ó, Japão. Aí o cara tá mandando pra cá, ó. Filipinas, ela é meio neutra, mas tá junto com os Estados Unidos ali. Aí você pega aqui, ó. Taiwan. Ó, você tá fechando ao entorno aqui, ó. Aí você pega mais quem aqui, ó. Tailândia é de boa. Myanmar, não dá pra saber ainda. Tem que estudar muito a respeito deles. Aí você pega aqui pra cima. Aí vem todo aquele os países que estão, que os Estados Unidos tem basicamente tem um controle sobre tudo que tá aqui, ó. Onde ele não tem controle é aqui pra cima, que tá a Rússia. Aí pra cá, ó, puxou pra cá, é americano. Ah, a Ucrânia aqui, ó. Onde tá a Ucrânia? Bem na pontinha aqui. Aí puxou pra cá, ó, aí vem tudo, a Itália, coisa. Aí Estados Unidos aí deita e rola nessa parte. Vou voltar pra cá.
Caramba, a Rússia é grande pra porra, hein? A Ucrânia tá aqui na ponta. Não pode falar palavrão, né? Olha aqui, ó. Aqui, ó, a Ucrânia. Lá do outro lado. Puta, Estados Unidos avançou, hein? Avançou legal. Então, assim, quando você fala dessa pressão, quem que vai fazer o contra? A China. Ela falou, ó, para com esse negócio, porque assim, é do meu lado. Pra que isso? Fica lá do seu lado, que o seu continente é do outro lado. Você tá aqui do outro lado, beleza, a gente é comunista e tal, mas até então a gente não tá falando nada de ir pra aí, de encher seu saco. Não contente, aí o que que os Estados Unidos faz? Eu vou enviar um navio de guerra mais avançado que eu tenho, isso daqui, ó, notícia, que foi onde puxou isso, né? Conforme eu fui olhando, 27,9. Conforme eu fui olhando, por que que o dólar tá subindo? Aliás, tá baixando, o petróleo tá subindo. Aí eu fui olhar, pô, Estados Unidos há 7 dias atrás, 7, 8 dias, manda um navio lá pro lado. Dificilmente vocês vão ver uma matéria dessa, o contrário. A China mandando um navio, ou a Rússia mandando um navio, o mais avançado pra cá. Eles não fazem isso. Não, aí os Estados Unidos manda um que é no caso aqui, não é um porta-avião, né? Mas ele tem mísseis. Isso aqui é um cruzador. Isso aqui não é um porta-aviões, mas é um cruzador. Com mísseis nucleares dentro. Aí por que você vai colocar lá na porta do cara um desse daí? Ah, o que é pior. Aí em função disso. Vamos ver aqui, ó. Outra notícia. Hoje, a Rússia vai e avança para cima da Ucrânia, faz a anexação lá dos 4 continentes e toma conta de uma usina nuclear, igual eu falei. Ou você vai para gasolina, petróleo, carvão, diesel, ou você vai para energias não renováveis, sustentáveis, né, no caso, né? Eólica, hidrelétrica, ou para nuclear. Então, assim, já está começando uma guerra pelas energias dentro do planeta, vamos colocar assim, né? Todo mundo sabe que talvez seja finito daqui 100 a 200 anos os combustíveis fósseis. Pode ser, porque sempre o pessoal está achando um novo lugar aí para extrair. Mas como o pessoal tá partindo para esse lado mais assim, vamos colocar verde, então nuclear e sustentáveis, seja solar, ou seja as hidrelétricas, ou seja as nucleares aí, o pessoal tá numa corrida atrás disso daí, das riquezas do planeta, vamos colocar assim. Então por isso que cada um quer ficar com uma fatia maior de continente. Então vamos pegar aqui, em função disso, aqui ó. OPEP e aliados frustram os Estados Unidos, essa matéria com certeza foi os Estados Unidos que soltou, né? Estados Unidos e União Europeia, corte de produção deve encarecer petróleo e gás. Então, assim, ó, essa notícia aqui ó, é de hoje. 5/10, olha lá. A medida pode aumentar o preço de gás em todo o mundo, piorar o risco de uma recessão global e reforçar a guerra da Rússia e da Ucrânia. Mas por que os caras ficam fazendo isso? Então, assim, começou com eu fazendo trade, mas você viu, a guerra pelo poder tá tão grande e através das energias, porque quem tá detendo o produto tá controlando, e todo mundo sabe que tá com a China hoje, pedacinho com a China, Rússia lá com gás, quando fala gás, Rússia, lá por cima, quando fala petróleo, China, para baixo ali na curvinha os países que estão, vou colocar assim, não sei se isso é ser racista, sei lá qual que seria a palavra para quando você tem um. Não é racismo isso daí, é que eu tô já juntando todos os países em um só. Tipo, todos os países que têm o petróleo. Eu acho que não seria, né? Mas todo o leste europeu, todo o Oriente Antigo, vamos colocar assim, petróleo tá ali. Tem deserto, tem petróleo. Então tá tudo na partezinha de baixo ali, igual no mapa que eu mostrei. Então, assim, como tá para lá, e esses países eles estão vindo ascendendo o PIB, porque eles são um misto de comunismo com um misto de capitalismo, então eles perceberam que a gente segura a riqueza, controla o povo, em contrapartida a gente fornece para o mundo de uma forma capitalista. A gente cresce com uma alavanca gigante. E os países do lado de cá e para cima falou, a gente como nós somos países antigos, basicamente a gente já consumiu tudo que tinha. Então a gente tem que avançar para o lado de lá e ver o que sobrou. Aí é onde está tendo esse conflito agora. Então aí, voltando para cá. Olha lá. Aí vem corte de gás, esses negócios. Aí vamos pegar aqui, vamos fechando o que a gente já leu. Ó. Vou pegar isso daqui, que eu fui preparando para fazer o vídeo. Então vamos vir aqui, ó. Aí os Estados Unidos manda um navio lá para o leste asiático, fazer o que eu não sei. A Rússia se apropria de não sei o que, deixa esse da OPEP aqui aberto. Ah, aí os Estados Unidos já começa, em função disso que eu falei, ah, não. Olha lá, a OPEP está alinhada com os interesses da Rússia e por isso que uma reunião e decide na reunião, mas igual eu falei, o peso da matéria, o peso da fala, o que ela impacta no mercado e o que a gente vê. Neste caso, nenhum dos países pro lado de lá, vamos colocar assim, pro lado
O Oriente estão errados, o Ocidente que está entrando num lugar onde não deveria. Pode ser que eles estão fazendo esse levantamento, segurando para mais para frente atacar os Estados Unidos. Pode ser, mas hoje não tem nada por parte deles que dê indícios que vá haver isso. Muito pelo contrário, toda hora os Estados Unidos ele está indo lá do outro lado para ser o xerife do mundo, querer regular por lá, porque ele perdeu essa balança comercial, o peso de influência. A China cresceu. Se a Rússia subir, mais o PIB dela, se todos os países começarem a subir, aí é onde ele vai chorar mais ainda. Mas isso aí é uma guerra por poder, a balança comercial, onde, querendo ou não, quando o Daciolo lá brincava, né? Que eu não sei o entendimento, como ele falava, o entendimento dele referente a isso, né? Mas vamos jogar assim, é uma nova ordem mundial, onde a ordem mundial era os Estados Unidos ficar em cima e regular preço de tudo. Só que daí, como ele estagnou, igual eu falei no começo do vídeo, ele foi perdendo isso. Os países emergentes viram que é assim que você faz comércio, e é assim que você consegue fazer pressão de mercado, que é através do capitalismo e dinheiro, e subiu. Quando eles subiram, o que aconteceu? Estados Unidos caiu na mesma proporção, ficou igual, onde ele perdeu essa mão de balizador. Então a ordem mundial dele, de tempo de poder, caiu e os outros países estão vindo. Aí agora ele tá chorando. Tá certo que quem não chora não mama, né? Tem essa frase, né? Mas só que aí ele não pode fazer a pressão tão bruta da forma que ele tá fazendo. Porque aí é quase que, vídeo no passado, fica uma linha muito fina onde se qualquer um desses escapar para um lado, é muito fácil de cair numa guerra. Ah, não, mas isso é impossível. E quais países, quais linhas? Os maiores dificilmente vão cair para um confronto direto. Não tem, porque, tipo, como se fala assim, é um jogo de soma zero, né? Quando você vai pro lado de guerra, nos dias de hoje, com a tecnologia que todos têm, é quase que um jogo de soma zero. É uma guerra nuclear, vamos colocar assim. Só que aí todos os países. Ah, não, mas isso aí é loucura. Aí vamos aqui, ó. Vamos mastigando. Esse vídeo vai ser legal. Vamos mastigando aqui, ó. Pera aí, vamos pegar os últimos aqui. Pera aí, vamos pegar aqui, ó. Não. Vamos ver se eu acho aqui, que é o crescimento. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse, ó lá. É uma matéria. Ah, não, mas é uma matéria sensacional. Não, eu fui checar a fonte mesmo, que eu gosto de checar a fonte, porque assim, tem matérias que são sensacionalistas, ver os outros vídeos até, onde de repente eles podem, não, vamos jogar isso aí lá pra cima, mas não. Esse de fato é um. Os tratados que regulavam o. E eu gosto bastante de história, né? Tá na área que eu gosto, essa área que eu gosto. Os tratados que regulavam a proliferação, não proliferação, afastar a máscara para falar, de armas nucleares, são tratados antigos, inclusive a OTAN é um regulamenta isso, Tratado de Versalhes, que é equivalente à OTAN. Então, assim, só que ninguém está mais respeitando isso daí. Então, os arsenais nucleares, à medida que cresce assim a tensão entre os países, Rússia, aí você vê o Kim Jong-un lá com a Coreia do Norte fazendo testes nucleares. Então, assim, o pessoal falou assim: não, vamos, para garantir, eu vou esconder um arsenal aqui. Não, mas tem um tratado. Ah, não, você também não tá respeitando, eu também não vou respeitar. Dane-se. Aí onde tá subindo. Então, aqui, ó. Os arsenais nucleares vêm só crescendo. Tem aqui, ó, matéria. Aí vamos jogar aqui. Não sei se vocês vão querer as matérias embaixo aí, no. Se for, eu coloco elas de novo. Ó. A IEA alerta a remoção de câmeras pelo Irã, golpe fatal em acordo nuclear. Olha lá, Irã. Irã é um dos países que também possui bastante armas nucleares. Peraí, vamos ver aqui. Tinha um aqui onde eu conseguia igual um desse. Vamos tirar esse do PIB aqui também. Não, deixa esse do PIB para explicar. Vamos tirar esse do petróleo. Vamos pegar aqui. Tinha um. Quais são os países? Aqui, ó. Pera aí. Vamos lá. Coreia do Sul. Não. Ah, não tem aqui não. Teste. Não, não tem. Ah, beleza. Mas assim, quais são os países que têm arma nuclear? Então, China tem, Rússia tem, Estados Unidos tem, Irã tem, Índia tem. Então, vários países têm, eles tinham umas quantidades que eram regulamentadas, digamos assim, só que essa regulamentação ninguém está respeitando mais, então o pessoal só vem aumentando. Tem até aqui, ó. Peraí, eu acho que essa parte eu tenho aqui, ó. Peraí. Vamos ver, vamos ver. Teste com míssil, teste com míssil, teste com míssil. Não, esse aqui é dos lançamentos. Míssil, vamos fechar isso aqui também. E deixar esse aqui, não, vamos fechar esse aqui também. Ah, não tem. Ah, eu acho que eu fechei, não tem. Mas depois eu coloco as matérias aí. Ou coloco um print na tela, né?
quando a gente fala de total de armas nucleares, os principais ainda, os que estão lá em cima ainda, é os Estados Unidos e Rússia. Embora os PIBs ali, né, que falam, que tá falando de economia, cadê? Isso aqui fala de economia, mas daí eu vou colocar um igual a esse falando de total de armas nucleares, no caso. Então, China e Rússia, aliás, Estados Unidos e Rússia, tá páreo. Só que a gente sabe que na Guerra Fria quem perdeu foi os Estados Unidos. Depois eu posso fazer um vídeo sobre isso. E na perca dos Estados Unidos da Guerra Fria, não tem um documentário muito legal que eu posso colocar aí que chama Beira do Juízo Final, Doomsday, o nome do documentário, narrado na voz de Bruce Willis. A Rússia tinha escondido míssil pra caramba. Tava tipo assim, os Estados Unidos tinha, no final, falou que tinha 15 mil e a Rússia falou que tinha 12. Só que quando foram fazer as apurações mesmo, a Rússia pegou e falou, não, eu tenho 27. E os Estados Unidos tinha 15 mesmo. Ela esconde, né? Ela nunca declara o que ela tem de fato. Vídeo aí, há uns 4 meses atrás, onde do nada ela mostrou um míssil com uma tecnologia marciana lá de lançamento, onde todo mundo achava assim, o pessoal ficava, não, a Rússia, os maquinários dela são espólios da Guerra Fria, da Segunda Guerra Mundial, só tem coisa antiga, coisa que aí eles apareceram com um míssil com a tecnologia que eles vinham aprimorando de 2018 para frente. Então, assim, o pessoal vai esconder, né? Sempre tem a carta na manga e o pessoal vai esconder. Aí eu voltando na linha lá, né? Falando assim, qual que é a linha tênue que não pode escapar? São os países aliados. Então, olha lá, crescimento constante. Coreia do Norte vai disparar míssil que sobrevoa Japão. Isso aqui foi ontem de ontem, eu acho, isso aqui, ó. Dia 4, isso aí, ontem de ontem. Dia 4 falou, vou testar um míssil, o alcance de um míssil, e jogou por cima do Japão, para cair. Então, assim, todo mundo tá fazendo seus testes, alimentando a tensão. Olha lá. Vamos ver aqui, ó. Aí tem os motivos do que Coreia lançou lá o míssil. Com pressão, fazer pressão. Falar, eu tenho também um, e esse que eu tenho, o alcance dele é 5 mil quilômetros, da tecnologia tal, não sei o que, eu já consigo acertar Japão, consigo. E os caras vão testando e fazendo mais, subindo a quantidade. Para fazer pressão. Se eu não conseguir fazer pressão através do capitalismo, que é o dinheiro, eu vou fazer pressão através do terror. Aí, com armas nucleares. Aí, vamos tirar isso daqui. Olha lá, ele enchendo o saco. Aí aonde, o que é fogo? Se os Estados Unidos ficasse na dele e fizesse pressão comercial, pesando na balança comercial, ok, mas o que ele faz? Envia um porta-aviões lá para a Coreia do Norte, que dispara novos formatos de mísseis na bordinha ali da onde está a Rússia. Vou fechar isso daqui. E faz o lançamento ainda, dispara eles ali, lá do outro lado. Vamos pegar aqui, ó. Olha lá. Faz um teste com ICBM. ICBM é um outro tipo de tecnologia, que não é um míssil de curto alcance, eles, embora tenha dentro de porta-aviões e de submarino, mas isso aí ele consegue lançar lá dos Estados Unidos, ele dá a volta e cai lá do outro lado do mundo, que é um ICBM mesmo. Então fez os testes com ICBM mesmo, dia 16/8, falou, vou testar esses antigos que estão aqui. Inclusive, esses antigos que ele está utilizando, é os Minuteman 3 ainda. Então, esses Minuteman 3 é os que carregam as W-84, as W-86. Depois eu posso fazer um vídeo sobre mísseis, né? Inclusive eu falei no outro vídeo lá o motor do foguete, o F1 da Rocketdyne, tudo que é uma parte que eu gosto, né? Da NASA, eu sempre gostei, né? Então, assim, esses Minuteman 3 é uns foguetes que eles fizeram pra Guerra Fria, que é pra guerra mesmo. Aliás, todo foguete é pra guerra, mas esses daí não são, vamos supor, não é o V1 e V2 da Lua, pra levar o homem na Lua. Esse é o Minuteman 3 mesmo com a W-84 para jogar ogiva nuclear. Aí para que ficar elevando a escala da tensão desse jeito? O que ganha com isso? Fazer peso de mercado. Aí Coreia do Sul vai lá e lança também, porque Coreia do Sul basicamente é um mini Estados Unidos para cima da Coreia do Norte. No meio eles também são meio que, caramba, olha o lugar que foram cair, eles ficam em cima na ponta da China, do lado da Coreia do Norte com Kim Jong-un, a Rússia em cima, eles no meio. Eu acho que o que talvez ajudasse um pouco é o Japão, que tá pro lado, assim, né? Mas o Japão tá numa ilha, né? Mas mesmo assim, com arma nuclear. Aí o Irã também começa a fazer jogadinha. Aí a China, até então, não fez nenhum teste. Aí o final do vídeo, a cereja do bolo é isso, né? Então vamos colocar aqui, ó. Então, em resposta à Coreia do Norte, a do Sul e Estados Unidos lança também.
Os da Coreia do Sul, diga-se de passagem, são americanos, tá? Os Estados Unidos mandou pra lá, esses mísseis são americanos, eles lançam. Todos os países ao entorno, né? Geralmente eles são nesse formato, né? Eles são americanos, os Estados Unidos manda pra lá, né? E eles usam de tecnologia americana, meio que nacionalizada, ou os Estados Unidos ajudam no desenvolvimento, né, das tecnologias dele, e eles fazem o lançamento. Contrapartida, tem um acordo ali com os Estados Unidos, né? Não é assim, de tom aí de mão beijada, não. É uma coisa um pouquinho mais complicada do que isso. Então, assim, todos fazem isso, né? Aí o que é, assim, o mais, assim, o, o mais até então sensato e o mais, assim, como posso dizer, não é perigoso a palavra, o mais, assim, pode ser perigoso, mas, assim, onde todos estão de olhos, seria o quê? Deixa eu voltar aqui. Em nenhum momento a China, vou ir para GoPro, olha, melhor, é que em nenhum momento a China, ela não fez, em nenhum momento ela fez teste com as armas nucleares que ela tem, e a única declaração que ela deu foi aquela ali, ó, os arsenais são para defesa, e ela nunca se pronuncia. Quando a gente fala desses tratados que regulamentam o total de ogivas que tem que ter, e quais as tecnologias que tem que ter, a China ela sempre fica de bico calado, ela não fala nada. Ela tipo só fala assim, ó, então a arma é para se defender. Aí quando a Rússia tava invadindo lá a Ucrânia, lá os Estados Unidos estavam enchendo o saco, mandando mais artilharia, ela falou assim, ó, Estados Unidos, ajuda a gente aí, não fica atacando lá não. Aí os Estados Unidos parou. Aí ele meio que nem fala mais nada da guerra da Ucrânia, faz uma sanção ou outra ali. Aí o Putin pega e testou os mísseis, falou, ó, eu tenho os mísseis aqui e tal. Os Estados Unidos falaram, se você atirar os mísseis fica complicado. Basicamente, ele sempre olha para o lado e pede uma permissão para a China, falando, e aí, o que você vai falar? Que você está aí e tal, né? Aí onde você vê que a China já está fazendo tanto peso de mercado e peso em tecnologia. Porque você fala assim, liga com aquilo lá atrás, né? Vou voltar aqui, ó. Eu consigo clicar daqui? Não, peraí, eu tenho que voltar na câmera de React, vir para cá, aí, ó. Agora sim. Quando você fala disso daqui, que a China ela teve esse crescimento, aquele crescimento ele tá atrelado a tecnologias, aí por isso que eu falei da espinha de peixe, vai ligando. Se aquilo tá atrelado a tecnologias, onde a tecnologia é o que ela vende junto com a mão de obra para fazer aquele PIB, quais tecnologias ela tem por trás disso daí? Aí que vocês. Eu dei toda essa volta e aí é onde amarra certinho com um ponto onde a China tem o Xiaomi, vamos colocar assim, que bate de frente com o iPhone. A fábrica do iPhone, diga-se de passagem, ficava lá em algum momento, né? Eu acho que ela saiu de lá. Bate de frente. Quando se fala de tecnologias, depois vocês entram na internet e dá uma olhada nos carros chineses. Os últimos carros chineses. Assim, quando você fala Tesla e carro chinês, você vai ver que tá páreo. Aí quando você fala tecnologia de TV, de câmera, de computador, de não sei o que, tá páreo. Aí ela quase que não se pronuncia. Ela tem arma nuclear, mas ela quase que não se pronuncia sobre isso. Aí só solta umas notinhas assim, não, para se defender. E quem seria equivalente? Seriam Rússia e Estados Unidos. Todos os dois, quando entra a China no meio, eles meio que ficam calados. E ela faz por trás também esse peso todo com o lobby do mercado através do petróleo, ou do PIB dela, o pessoal fica, opa, quanto que vai sair, como que vai sair? E antigamente o pessoal não dava nenhuma importância para isso. O que será que ela tem de armamento nuclear? O que, que ela tem por trás e qual o peso da guerra quando ela entrar? Então, sempre quando eu tô fazendo o trade, é isso que eu fico mais observando. Ou quando eu vou ler alguma notícia, né? Eu fico um clima até tenso, depois eu saí, né? Então fica tipo assim, quando eu tô fazendo trade, qual que é o peso que eu sempre utilizo e quais são, assim, as notícias que eu mais gosto de ver, coisas referente à China. Sempre quando ela jogar alguma matéria, alguma notícia, tem peso. Aí, quando a gente falar de guerra e de tensões, escaladas de tensões, antigamente ficava só entre dois players, né? Dois jogadores aí que é o Rússia e Estados Unidos, né? Como é que vai ser? O que, que eles vão falar hoje? Não, tem mais um carinha aí que é a China. Então, assim, quando a gente falar de guerra e for falar de mercado, de pressão de mercado, se não considerar a China, você não vai ter uma análise completa. A China, basicamente, hoje, ela está em tudo. E, provavelmente, se tiver um estopim de uma guerra,
e se tivesse próximo alguma coisa do tipo assim, que eu acho que ainda tá difícil, longe, vai ficar nesse lenga-lenga, enquanto a China não se pronunciar. A partir do momento que a China fizer um teste, se ela fazer um teste de algum arsenal nuclear, falar assim, ó, isso aqui é o que eu tenho. Se todo mundo não parar no mesmo instante, e provavelmente vai acontecer isso, se ela fazer um teste assim, ó, vou jogar pra cima, isso aqui é o que eu tenho. Jogar pra cima e desligar, né? O foguete lá. Joga e desliga, igual um teste normal. Eu acho que todo mundo vai entender assim, ó, vamos parar porque a China não gostou, é isso que ela tem. Se algum depois disso jogar um pra cima, aí beleza. Aí depois de 1, 2 anos começa mesmo de fato. Mas se não ocorrer, se ela jogar mesmo, chegar nesse ponto dela tiver que mostrar o que tem e, e alguém jogar um pra cima depois disso, aí ferrou. Mas enquanto não chegar nisso, podem ficar tranquilo que não vai dar nada. A não ser nas considerações sempre que forem utilizados, tem que levar em consideração a China. Sem a China, nenhuma análise vai ser completa. Aí, aqui no finalzinho, só para finalizar para vocês, tem eu vou colocar todos esses links que eu fui abrindo e fechando, eu coloco no vídeo. Mas isso aqui é mais para, assim, como pediram para fazer um misto entre escaladas de guerra, de tensões, mercado e mídia, eu juntei todos em um só para vocês verem como fazer uma análise e o que impacta. E quais as coisas são levadas em consideração. Dessas considerações que você pode utilizar para fazer uma aplicação, você pode utilizar até, igual eu falei naquela espinha de peixe, para prever uma coisa para frente. Então, desse modo fica fácil. Inclusive derrubar narrativas referente a PIB, crescimento de PIB, qual país está na frente, outro para trás. Não sei se vocês estão a par dessas informações. Então, fica mais fácil. Ah, só um pedacinho aqui que eu esqueci de explicar, que é até melhor também, né? Para ficar 100%, eu faço um corte e coloco no meio do vídeo. E essa tabelinha, esse link desse site eu vou colocar na descrição. Esse site aqui é bom para comparar. Fora o PIB, eu usei essa tabela aqui, né? Que é top 10, economia, 25, 19 e 1,83. Isso aqui eu tenho mais revisado, porque isso daqui é do dia. Aqui, ó, dia 2 de junho. E esse aqui é atual, tempo real. Pode ser que ele tenha sido revisado após o fechamento daquele lá. Então, corrigido, chegou naquilo ali. Teve meses que puxou para baixo, para cima. Mas quando a gente está falando ano anterior ou esse ano, então tá ali. Pode ser que eu esteja com projeções também. Mas o PIB, ele vai falar assim para você, qual é o produto interno bruto vamos colocar, de tudo que é produzido no país mesmo. O PIB se refere a isso. Aí o pessoal fala assim, geralmente, né? Usar essa tabelinha aqui. Ah, mas o Brasil tá perto ali, o crescimento do PIB, né? Que é hoje. O crescimento do PIB é X. Então o Brasil ele tá com 83, só que ele vem crescendo 0,5%. Só que o que pega bastante nisso daí é o quê? Qual é o PIB per capita? Nesse aqui ele tem. Ó. O PIB per capita você vai fazer o quê? O total de produto interno dividido pelo total de habitantes. Então não é justo. Por isso que eu falo, as narrativas sempre tem que tomar cuidado. Vamos ver onde é que está o Brasil. Aí ele já sai lá da lista, vai lá para baixo. Porque você vai pegar um Canadá que está em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Aí você pega nessa outra tabela, fala em PIB total, o Brasil está em décimo. Só que você tem 1,83 trilhão para dividir para população do Brasil. Vamos colocar aqui, ó. 216 milhões de pessoas. 2020. Isso aí é 2021 e 22, o último censo, sei lá. 212 milhões de pessoas, agora está com 216. Aí você pega população Canadá. 38, entendeu? Então você pega, vamos por essa daqui, ó. Você pega o Canadá, cadê ele aqui, ó? Canadá. 2 tri dividido para 38 milhões de pessoas. Aí você pega lá 1,83 tri dividido para 212 milhões de pessoas. Viu a diferença? Aí por isso que você, de repente, isso dá uma falsa impressão que na cabeça de vocês pensem assim: ah, mas a gente tem mais dinheiro do que o Canadá, por que, que aqui não é igual ao Canadá? Vou voltar lá. Ó, tá quase que, ó, quase que para, mas por que que não tá? O Canadá tem muito menos pessoas do que aqui, então, assim, os salários de lá são muito maiores, entendeu? Aí por isso que essa narrativa, às vezes, de crescimento, a gente tá crescendo 2%, 1%. Para atingir o Canadá, o bicho tá longe, tá longe, tá longe. Os Estados Unidos, então, vamos ver aqui, ó, ele tem 25 trilhões, vamos fazer a conta aqui, ó. Qual de pessoas nos
329 milhões de pessoas. Então, é mais 100 do que o Brasil, por isso que ele tem um PIB lá em cima, mas mesmo dividido, vixe Maria, ela vai ficar lá pra cima, tá vendo? Porque ele tem 20, lá vai fumaça, trilhão de PIB, cadê? Quanto é que é? 22 trilhões. Então, por isso que lá sempre vai ser. Então, até chegar isso no Brasil, ou a gente tinha que ter menos brasileiro para equivaler ao Canadá, ou a gente tem que aumentar esse PIB aí até chegar nos Estados Unidos, bota aí uns 50 anos. Então, vou inserir isso aqui no meio do vídeo. Vendo dessa forma e eu fazendo esse link de informação com informação, onde você pode linkar cada informação e onde cada informação pode ser utilizada para você fazer uma previsão. Eu acho que esse vídeo deve ajudar bastante gente referente à política, para onde cada candidato vai, e ele tem que levar em consideração isso daqui na fala dele. Quando você fala de gasolina, isso tem que ser levado em consideração na fala. Quando você fala de crescimento de PIB ou retração de PIB, isso tem que ser levado em consideração na fala. Quando você fala em crescimento mensal de PIB, isso tem que ser levado em consideração na fala. Quando você faz comparações diretas, Estados Unidos com o Brasil, isso você tem que levar em consideração na fala, e não é comparar, vocês viram. O Brasil é comparado com Quito, Suriname, sei lá, Cazaquistão, Uzbequistão, aqui dá pra você ver, ó, Rússia, Austrália, Itália, dificilmente você vai fazer uma relação direta ali com a Alemanha, Japão, quando se fala em relação mesmo de poder aquisitivo mesmo, de país mundo, aí por isso que você vê ali, ó, primeiro mundo, Estados Unidos, Japão, Alemanha, tem como a Índia, que o pessoal não fala muito, mas a Índia ela é fogo, Reino Unido, ela, Canadá, então assim, tá longe pra conseguir atingir, entendeu? Aí é onde, de repente, num discurso mais populista de um candidato A ou B, fala, não, a gente vai virar a Rússia, não sei o que e tal. Tá mais fácil comparar mesmo com Argentina, com Venezuela, com Quito, do que você falar assim, não, a gente vai virar Suíça, vai virar Estados Unidos, daqui não vai demorar aí uns 30, 40 anos se você levar em consideração aquele crescimento, tá muito longe. Então, assim, é um videozinho para falando mais de geopolítica, como funciona, de análises e como as análises devem ser feitas. Acho que de início pode parecer um pouco complexo, mas quando a gente fala assim de análise geopolítica que o pessoal faz na TV aberta, eu acho que não, pode ser que não seja desse formato, ou não chegue nesse formato em função dessa complexidade. Uma coisa está muito amarrada com a outra, né? E uma coisa impacta uma na medida que você puxa uma outra informação por trás. Então, quando a gente faz uma estimativa, quando nós fazemos, a gente faz, sei lá, faz uma estimativa de uma pesquisa, será que esse preciosismo, essas informações, ou tudo isso é levado em consideração? No vídeo anterior foi sobre isso, né? Então, olha só a complexidade falada de uma coisa que é simples, eu estou explicando, não estou colocando em prática no papel mesmo. Se eu for colocar, é mais complexo ainda. Então, assim, nem toda informação que a gente escuta, ela chega da maneira que deveria, né? Dá para até entender devido à complexidade por que ela não chega da forma que deveria, mas se de repente você não explicar nesse formato, é melhor não explicar porque que tipo de informação está chegando, que está sendo passada, né? Bom, foi um videozinho um pouco mais complexo, foi um vídeo um pouco mais complexo que o normal, né? Mas os outros vão ser um pouquinho mais simples para vocês, mas o intuito do canal é isso, a complexidade vocês entenderem, pôr informação para dentro da cabeça. Então, mais um para nós, valeu, falou, até mais. Thank you.